Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Wesley. Eu vou passar para vocês hoje um tutorial de como fazer buscas na PubMed, tá? Seja para a sua pesquisa, seja para a sua prática clínica, então é importante sempre a gente estar embasado aí com a melhor evidência, tá? Bom, então pessoal, nós precisamos entender, né? O que é a PubMed? PubMed ela é um motor livre de busca na Medline, ou seja, é uma plataforma de busca na base de dados Medline que a gente tem acesso livre, né? É gratuito. Então basta você digitar PubMed no Google e você vai ter aí acesso a esse campo de busca, tá? Valendo lembrar que é uma das maiores bases de dados em saúde do mundo e ela é oferecida pela Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos. Bom, então antes da gente ir propriamente dito para a busca, nós temos que ter em mente que existem tipos de pergunta, tá? E para cada tipo de pergunta a gente vai fazer uma busca de uma forma. Então é muito importante que isso esteja bem fixo em nossa mente, tá? Então nós temos perguntas de intervenção. Eu trouxe aqui alguns exemplos, são vários, né? Vários tipos de pergunta eu poderia fazer aqui, mas eu tenho, por exemplo, olha, esse problema poderia ter sido evitado, né? Isso é uma pergunta de intervenção. Então vamos imaginar isso de forma prática, né? Um idoso que caiu e teve uma fratura, né? Esse problema poderia ter sido evitado? Talvez alguma intervenção pudesse evitar esse problema, um fortalecimento muscular preventivo, talvez questão nutricional, enfim, equilíbrio, estabilidade, né? Enfim, esse é um tipo de pergunta de intervenção. Outro exemplo, o que eu posso fazer para aliviar a dor dele durante esse período? Então, é um outro exemplo de pergunta de intervenção. Pronto, o idoso não foi feita a intervenção preventiva, o idoso fraturou. O que eu posso fazer agora para aliviar a dor desse paciente, né? Existe alguma terapia analgésica eficaz, né? Então, isso é uma pergunta também de eficácia de intervenção. E o último exemplo aqui há algo que eu possa fazer para acelerar a reabilitação dessa pessoa. Então, a pessoa caiu, fraturou, teve ali os primeiros cuidados, né, alívio de dor, enfim, e eu preciso que ele volte à sua vida cotidiana, a fazer suas atividades, que é reabilitar essa pessoa, né? Há algo que eu possa fazer para acelerar esse retorno? Então, pronto, é mais uma pergunta de intervenção. Nós temos também perguntas relacionadas a experiências do paciente, né? Percepções, tá? Dois exemplos que eu trouxe aqui, ó. Qual é a percepção do paciente sobre um determinado medicamento, né? Isso é importante a gente saber, medicamento ou qualquer outro tratamento, né? É importante a gente saber porque talvez um tratamento tenha uma eficácia boa, mas os pacientes não gostam daquele tratamento. Então, a gente vai ter uma adesão baixa, né? Então, é uma questão importante também. Temos também um outro exemplo aqui, ó. Qual é a principal preocupação subjacente a essa condição de saúde, né? Então, o que mais preocupa essa pessoa em decorrência da condição que ele tem, da doença que ele tem, né? Um outro exemplo, qual é o impacto dessa doença na vida dos pacientes? O que essa doença mais atrapalha, né? Outro exemplo eu poderia dar, qual é a percepção dos pacientes sobre a atenção profissional, né? O que eles acham dos profissionais que estão atendendo na linha de frente, enfim. São inúmeras perguntas de percepção que eu poderia citar vários exemplos aqui pelo resto da noite. Temos ainda perguntas relacionadas ao curso clínico de uma condição, ao curso de uma doença, né? Que são as perguntas de prognóstico. Podemos ter aí fatores prognósticos, enfim, né? Resumidamente, o exemplo aqui seria: qual a probabilidade de que o problema se resolva sozinho, né? Então, uma pessoa que está em uma crise hipertensiva, por exemplo, qual
que é a probabilidade de que daqui a 2 semanas esse problema se resolva sozinho, né? Ou o que prediz uma melhora dessa hipertensão, desse quadro de pressão alta, né? A pessoa que é praticante de atividade física prediz uma redução, enfim, né? Isso são perguntas de prognóstico. E tenho perguntas relacionadas à precisão diagnóstica. Como o próprio nome diz, aqui a gente quer saber o quanto nossos testes, nossos exames são bons em diagnosticar ou identificar determinado nível de comprometimento, enfim, né? Exemplos que eu poderia dar. Olha, como decidir se o indivíduo tem ou não comprometimento, né, envolvimento ali na raiz nervosa? Quais testes seriam úteis para descartar condições graves nesse paciente, né? Então, aqui entendam que é o quanto o meu teste, o quanto o meu exame é bom, né? Então, essas são as perguntas de precisão diagnóstica. E, para cada pergunta, nós temos um estudo padrão ouro, ou seja, um estudo ótimo que vai responder a essas perguntas, tá? Para as perguntas de intervenção, nós temos os ensaios clínicos aleatorizados, né, ou os ensaios clínicos randomizados, RCTs, tá? Para questões relacionadas à percepção dos pacientes, a gente vai utilizar estudos qualitativos para responder essas perguntas. Perguntas relacionadas ao prognóstico, né? Temos os estudos coorte, de preferência os coortes prospectivos, que a gente vai ter controle de alguns vieses importantes nos coortes prospectivos, tá? E questão de precisão de um teste, exame, enfim, nós temos os estudos de acurácia diagnóstica, tá? Pronto, sabemos que existem vários tipos de pergunta de pesquisa, pergunta clínica, e sabemos que existem estudos adequados e apropriados para responder cada uma dessas perguntas. Agora, nós precisamos saber como fazer essas perguntas, tá? Nós temos acrônios que ajudam nesse processo. O acrônio PICO, muito utilizado. Então, nós temos aqui o P, né, que corresponde a pacientes ou problema, né, condição de saúde. O I de intervenção, tá? O C de comparador. O O de resultados, né, desfechos, no inglês, o outcome. E, recentemente, foi acrescentado o T e o S. O T corresponde a período em que eu quero ver esse tratamento, enfim. E o S é o tipo de estudo, tá? Geralmente, a gente utiliza para pesquisas em algumas condições apenas até o pico mesmo, tá? Porque se a gente especificar muito, costuma não achar o resultado de interesse, tá? Principalmente em tratamentos, condições de saúde ou perguntas que são pouco exploradas na literatura. Então, eu trouxe um exemplo aqui. Olha, o treinamento físico, intervenção, é eficaz na capacidade funcional. Pronto, nós temos aqui o nosso desfecho de interesse. Comparado a nenhuma intervenção, ou seja, uma pessoa que não fez nada, pode ser lista de espera, uma simulação, né, sham, ou pode ser um placebo, uma pessoa que recebeu um tratamento placebo, em pacientes com cardiomiopatia chagásica. Pronto, então nós temos aqui em amarelo o nosso P, em verde o I, né, de intervenção, o vermelho que é nosso comparador, nenhuma intervenção, e o azul é o nosso resultado de interesse, o que a gente quer ver se melhora ou não, tá? E como é uma pergunta de intervenção, o estudo padrão ouro para responder a essa pergunta são os RCTs, tá? Os ensaios clínicos randomizados.